Honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Você reconhece que só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém? Você já achou? Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8. Você já achou? Amém. Eu escutei um não baixinho, eu escutei um amém. Tem uns irmãos que estão afiados na escola bíblica dominical. Tem outros que ainda estão procurando. Deixa eu contar isso, ó. Ver sua lista de chamada aí, ver se você está vindo, sua frequência. Puxa a ata aí dos irmãos da escola bíblica dominical. Você achou? Segundo aos Coríntios, capítulo 1? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8. É segunda carta, mas é o primeiro capítulo. Versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação lhes sobreveio na província da Ásia. O apóstolo Paulo, o homem de Deus, estava passando por tribulação? Sim. É isso que ele está dizendo aqui? Eu entendi bem? É. Deixa eu ver. De repente você era melhor no português do que eu. É isso que Paulo está dizendo? Sim. É. Passou por tribulação. A tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Você já passou por uma tribulação que achou até que ia morrer? Sim. Você é humano igual o Paulo. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Amém. Enquanto vocês nos ajudam com orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém, Pai? Nessa noite nós estamos aqui reunidos e nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor venha ministrar a Tua palavra nos nossos corações. Que essa palavra, Pai, venha alcançar a vida de cada um e que essa palavra possa ser aplicada na realidade de vida que cada um está vivendo. Que essa palavra possa trazer direção, possa trazer consolo, conforto, possa nos fortalecer, nos edificar, gerar fé e avivar a fé em nossos corações, renovar nossas vidas, ó Deus, para que nós saímos daqui fortalecidos em Ti, que essa palavra venha inspirar nossas orações, venha nos ajudar a crer mais nas orações e que assim possamos sair daqui ricamente abençoados. Que caia por terra todo espírito contrário, toda incredulidade, toda e qualquer ação maligna contra nossas vidas, contra este culto, que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Que a Tua palavra possa ser pregada e entendida com total liberdade. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos grandes desafios que o Senhor Jesus teve no seu ministério, alguns podem pensar que foi enfrentar o diabo. Isso foi um grande desafio. Alguns podem pensar que era fazer os milagres. Isso também era um desafio.
Mas um dos grandes desafios que Jesus enfrentou no seu ministério, e foi uma das coisas que mais trouxe aflições para ele, foi quebrar, foi destruir certos pensamentos que as pessoas tinham acerca de muitas coisas e que eram pensamentos errados. As pessoas tinham um pensamento errado acerca de Deus. Os judeus naquela época tinham pensamentos errados, por exemplo, acerca da guarda do sábado. Os judeus naquela época tinham pensamentos errados, por exemplo, em como interpretar a lei. Então, uma das grandes dificuldades que Jesus teve foi exatamente esse combate contra o pensamento errado. Aquilo que na escola bíblica a gente fala muito, as fortalezas mentais que às vezes a gente cria ou às vezes são inseridas na nossa mente, e essas fortalezas nos fazem muitas vezes ter dificuldade de receber a Cristo. Nos fazem muitas vezes ter dificuldade de entender o plano de Deus para nós. Nos fazem muitas vezes ter dificuldade de viver a vida cristã que Deus tem para as nossas vidas. Então Jesus, ele teve um combate muito grande. É por isso que muitas vezes ele fazia milagres no sábado para mostrar para eles: não, a interpretação do sábado que vocês estão tendo está equivocada. Vocês não tiram o seu animal para beber água. Se ele cair num poço, vocês não tiram ele lá do poço. Então eu vim aqui e fiz um milagre para libertar essa pessoa que estava oprimida, para vocês entendam que o Filho do Homem até no sábado ele é o Senhor. Então Jesus, ele precisou trazer uma interpretação correta das interpretações erradas que eles faziam. Se você ler, por exemplo, o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, Jesus, ele vai dizer algumas interpretações acerca da lei. O que a lei diz sobre vingança? Ele vai dizer lá. E depois ele explica: não, mas eu digo. Então, a forma como eles entendiam era diferente. E não é muito diferente hoje, queridos. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas acham que um cristão não pode passar por lutas. Infelizmente, tem até um ensino errado, uma pregação errada em muitos lugares aí. E essa pregação é famosa porque ela atrai muitos adeptos. Se a gente estivesse aqui pregando um evangelho falso, talvez essa igreja estivesse reunida de pessoas, cheia de pessoas, faltando até lugar para sentar, para ouvir uma mentira. Porque as pessoas querem ouvir uma mentira de que na vida não tem luto, na vida não tem aflição, que ninguém fica doente, que ninguém passa por problema financeiro, crente não fica desempregado. E aí a gente olha para esse texto, tem até um falso profeta aí dos dias de hoje, um dos mais conhecidos aí da teologia da prosperidade, que ele vai até dizer que se Paulo conhecesse a teologia da prosperidade, ele tinha passado tanta necessidade. Olha só que ousadia para o cara falar uma coisa dessa. Ele que sabe mais do que Paulo, né? Olha só que ousadia. Aí a gente olha para a vida do servo de Deus aqui, apóstolo Paulo, que era um homem de Deus. Alguém tem dúvida que Paulo era um homem de Deus? Graças a Deus, você não tem dúvida disso. Um homem que não só escreveu grande parte do Novo Testamento, mas que trouxe uma revelação e aplicação do Antigo Testamento para nós que somos igreja. Então era um homem que era muito usado por Deus, tanto em palavra, em revelação, mas também em poder. Milagres aconteciam através da vida dele. Pessoas eram curadas, pessoas eram salvas. Mas a gente olha para a vida desse homem e vê que ele estava passando por uma grande tribulação. Tribulação essa que você até fez questão de frisar na leitura, que ele passou até a sentir pensando que ele iria morrer naquela tribulação. Será que tem cristão, será que a gente pode passar por situações que a gente se sinta tão fragilizado, que a gente pensa até em morrer, que vai morrer, que não vai suportar? Sim. Tem. Isso acontece com crente? Acontece. Isso é um crente carnal que acontece isso? Não. Paulo era carnal ou era espiritual? Espiritual. Isso acontece com crente que tem fé? Sim. Paulo tinha fé? Sim. Tinha. Mas ele passou por uma situação que ele pensou: dessa aí eu não vou escapar não.
Paulo passou por uma situação que ele pensou que ele iria morrer. Paulo passou por uma situação que ele reconheceu que nele não havia forças para vencer. Você já passou por alguma situação assim? Você já enfrentou a sua vida alguma situação que você pensou, não sei como lidar com isso não. Não sei como é que isso vai acabar, não sei como é que isso vai se resolver. Talvez você esteja até inserido numa situação assim hoje, preocupado. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Cristão passa por essas coisas. E isso não quer dizer que Deus não te ame. Isso não quer dizer que Deus não te abençoe. Isso não quer dizer que Deus não está aprovando a sua vida, o seu ministério. Isso são coisas que acontecem na vida, tanto de crente como de não crente. Ninguém está livre dessas coisas acontecerem. Cristão passa por isso, meu irmão. Então você não é menos crente por estar passando por isso. Não quer dizer que você não tenha fé. Não quer dizer que você não crê em Deus. Não quer dizer que Deus não esteja do seu lado. Mas essas situações acontecem nas nossas vidas. E olhando para o texto, a gente vê que Paulo, ele percebeu que essa situação aconteceu, mas tinha um objetivo, querido. E por que é que Deus permite muitas vezes essas situações acontecerem em nossas vidas? Deus permite essas situações acontecerem em nossas vidas exatamente como Paulo diz, para que a gente não tenha esperança na nossa própria força, para que a gente entenda que tem situações na vida que não é na força do braço que a gente vai vencer, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência, mas é uma intervenção divina que faz a gente ter vitória. E eu vim aqui trazer uma palavra boa para você. O nosso Deus continua vivo, Ele continua disponível para intervir nas nossas situações, nas mais difíceis, nas que a gente olha que tem menos esperança. O nosso Deus está vivo para mudar o quadro das situações da nossa vida. E isso aconteceu aqui, queridos. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Eu me lembro dos discípulos de Jesus no mar da Galileia, em que foi acometido de uma grande tempestade. O vento começou a soprar, que levantou as ondas, e aquelas ondas começaram a açoitar o barco. Aqueles discípulos se esforçaram ao máximo, tudo que puderam fazer, fizeram, mas nada foi suficiente para resolver aquela situação, até o momento que eles reconheceram, não tem mais forças em nós vamos perecer. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levantou, e ao se levantar, tudo foi resolvido com uma palavra. E eu vim aqui dizer para você, todo o seu esforço às vezes não adianta de nada, mas o Senhor se levantar com uma palavra e tudo muda na nossa vida. Você pode aplaudir ao Senhor. Então muitas vezes Deus permite essas situações que é para a gente entender que não é na nossa força. Aquilo que a gente se esforça tempos e tempos, horas e horas e talvez anos, e Deus fala: agora entrega a mim, que eu com uma palavra posso resolver e tudo ser transformado na sua vida. Deus às vezes permite essas situações, como também o texto me mostra, além da gente entender que não é na nossa força, mas é no poder dele, mas muitas vezes Deus permite essas situações em nossas vidas para também revelar a nós quem Ele é e o que Ele pode fazer. Esse exemplo que citei, depois de levantar e repreender o vento, acalmar o mar, os discípulos chegam na beira da praia e olham e falam, exclamam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez aquilo que você está angustiado hoje, talvez aquilo que traz você nesse culto de oração para buscar a face de Deus, numa situação que você não vê saída, você ainda vai olhar para essa situação. Talvez que você está se esforçando por tempos e até por anos e nada muda, talvez até piore, mas Jesus me trouxe aqui para dizer: eu vou agir nessa situação, eu vou liberar uma palavra nessa situação. Aquilo que você demorou anos para resolver ou tentar resolver e não conseguiu, eu vou resolver com uma palavra, e você ainda vai olhar e exclamar e dizer: quem é este que tem poder para resolver essa situação de uma hora para outra? Quem é este que libera uma palavra e tudo acontece? Quem é este que no momento tudo muda e dá vitória aos servos dele? Quem é este? Este é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Jesus Cristo de Nazaré, a quem nós servimos, a quem nós amamos e a quem nós adoramos e buscamos nessa noite. E se você veio aqui buscar a Ele, digam glória a Deus e aplauda o Senhor com o seu melhor. Glória. Deus se revelou a Paulo, mostrando o poder dele em salvar e livrar o servo dele das situações mais adversas, das situações que a gente não vê mais saída, e Deus intervém e mostra: eu sou Deus que posso mudar as sentenças, eu sou Deus que age onde não há mais esperança. Talvez você chegou aqui sem esperança em ser curado, mas eu vim dizer: Deus está aqui presente e nele há esperança de cura. Talvez você chegou aqui com um problema financeiro que você não vê saída, e eu digo para você: em Deus a saída, em Deus a provisão. Talvez a sua família está toda destruída, desfacelada, e você fala: para minha família não tem mais jeito, pastor. Mas eu vim aqui dizer que em Deus, na sua família, há solução, há restauração e ainda há salvação nesta família. Porque o nosso Deus é Deus poderoso, que pode fazer coisas extraordinárias, mesmo quando ninguém mais vê saída, ninguém mais tem esperança. Um milagre ainda pode acontecer. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã, de verdade? E aí Paulo, então, deixa eu avançar. Paulo, ele fala algo aqui que é interessante, no versículo 10, para a gente orar. Versículo 10, ele diz assim: o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Aleluia. Então Paulo fala aqui para nós de algo que Deus fez no passado. Deus nos livrou, ele disse. Eu passei por uma grande luta, mas Deus livrou. Mas esse livramento, esse milagre está restrito ao passado? Não. Deus só abençoou a gente no passado. Quem aqui já foi abençoado no passado? Quem aqui já recebeu um milagre? Quem aqui já viu um livramento? Quem aqui já foi curado de alguma situação na sua vida? Quem aqui já viu uma situação que você olhava, não tinha esperança, não tinha saída, e Deus agiu e te deu uma bênção? Mas será que Deus é Deus só do passado? Não. Será que Deus é o Deus que só fez no passado e não faz mais hoje? Nós estamos hoje, num culto em que completamos ontem na nossa igreja 28 anos. 28 anos de igreja, Nova Vida do Catete. Deus fez milagres na nossa igreja no passado. Pessoas foram abençoadas no passado. Deus deu graça a essa igreja no passado. Eu não estou ouvindo seu amém. Acho que Deus não deu então. Deu ou não deu? Mas ficou restrito lá? Não. Continua. Será que vai ficar só restrito? Será que a gente vai ter testemunho para contar só do que já aconteceu? Não. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, está dizendo para nós: não, Deus me livrou. Mas essa bênção, esse livramento, essa atuação de Deus, esse cuidado de Deus, não está restrito só ao passado, não. Ele me livrará e continuará me livrará. Ele me abençoará e continuará me abençoando. Ele cuidará de mim e continuará cuidando. Ele agiu em meu favor e continuará agindo, porque eu sirvo a um Deus vivo. E se Ele está vivo, Ele
ele se movimenta. Olha para esse irmão do seu lado, vê se ele está vivo. Se ele estiver vivo, ele vai se movimentar, ele vai fazer alguma coisa. E quem está vivo se movimenta, quem está vivo age. E se o meu Deus está vivo, ele está agindo e vai agir em meu favor. Diga amém se você crê. Amém, meu irmão. Deus agiu na história da Nova Vida, que está completando esse ano 65 anos, agiu. Mas ele vai continuar agindo. Sim. Porque nós estamos aqui, ainda tem gente que crê nele. Amém. Meia dúzia. Meu Deus. Todos. Vou te dar mais uma chance, ainda tem gente que crê nele. Amém. E se tem crer, se tem fé, tem milagre. Se tem fé, tem resposta. Se tem fé, tem bênção. Amém. Deus continua agindo. Amém. Deus vai continuar livrando. Meu irmão, não precisa ficar com medo. Você já chegou até aqui em 2026 porque Deus te livrou, porque Deus te guardou. E eu vim te dar uma boa palavra. Deus vai continuar agindo. Deus vai continuar guardando. Vou ter que fazer um exame essa semana. Vou ter que ir no médico essa semana. Deus vai continuar agindo. Deus vai continuar guardando. Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Como é que vai ser? Mas Deus vai continuar provendo. Deus vai continuar trazendo sustento sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. Diga amém se você crê. Não sei como é que vai ser feita a obra de Deus neste lugar, mas eu tenho uma boa palavra. Deus trouxe vidas a este lugar, não trouxe? E Ele vai continuar trazendo vidas, vai continuar levantando obreiros, vai continuar salvando vidas neste lugar, vai continuar trazendo crianças, trazendo jovens, trazendo anciãos também, porque a obra de Deus continua. Ele sustentou até aqui e vai continuar sustentando, porque Ele é fiel. Amém, meu irmão? E aí Paulo, então, ele dá o segredo. Ele dá a chave. Ele dá aqui, vamos dizer assim, o pulo do gato. Vou fazer igual esse pessoal da internet aí, ó. Vou fazer um vídeo para ensinar você a ganhar R$1 milhão em um ano. Paulo está fazendo isso aqui, eu vou te dar a chave para você vencer tudo isso. Vou te revelar o segredo. Qual foi o segredo? Versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam em orações a nosso favor. Qual foi a chave de todo o milagre? Qual foi a chave do livramento de Paulo? Qual foi a chave que Deus usou para trazer um escape para Paulo e através de Paulo abençoar a todos aqueles que ele abençoou? A oração da igreja. A igreja em clamor fez com que Deus agisse na situação que Paulo achava que não tinha saída. E aí ele continua dizendo no finalzinho do versículo 11, graças a Deus ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Ou seja, ele fala que a oração em favor dele e a súplica de muitos em favor dele foi concedido um benefício a ele e que através dele todos foram abençoados. Amém. Será que hoje Deus pode abençoar a minha vida através das minhas orações? Será que hoje Deus pode abençoar a minha família através das minhas orações? Amém. Será que hoje Deus pode abençoar a igreja de Nova Vida do Cacete através das orações que nós levantarmos aqui? Amém. Será que hoje Deus pode a gente orar e levantar um clamor, assim como a igreja clamou por Paulo? Será que hoje eu posso clamar pelo nosso pastor Roberto e lá ele recebeu um livramento, lá ele recebeu um benefício, lá ele recebeu uma bênção e ser curado e ser restaurado dessa situação que ele está vivendo? Amém. Amém? Amém. Oração, queridos. O clamor, a busca de Deus, a intercessão. Deus ouve. Deus se move. Deus abençoa. E Deus faz o extraordinário através das nossas orações. Pergunta para o teu irmão aí. Está preparado para viver o extraordinário? Está preparado? Está preparado. Quem ora,
milagres. Quem ora, vive o extraordinário de Deus. Porque Deus se move quando a gente ora. Deus beneficia quando a gente ora. Deus concede, como é a palavra que está escrita aí, com benefício concedido por meio da súplica e pela oração. Então, nesta noite, vamos orar, queridos. Amém. Essa igreja, ela sempre teve um culto de oração. O pastor Roberto sempre fala sobre isso. A nossa igreja sempre foi uma igreja reconhecida pela oração. E nós vamos continuar orando. Tem crente de oração aqui ainda? Amém. Ainda bem que eu ouvi uns 2 ou 3 aí falando. Te dá mais uma chance. Tem crente de oração aqui? Amém. Se você está no culto de oração, você é de oração. Amém. Enquanto tiver oração, querido, a gente vai ver milagres acontecendo neste lugar. Enquanto tiver oração, não tem situação que as pessoas olhem e digam, não tem esperança, aí acabou. E não. Tem algum crente orando? O próprio Senhor disse a Ezequiel, um texto que a gente gosta muito na intercessão, a gente lê muito, busquei entre eles, Ezequiel 22:30, busquei entre eles alguém que tapasse o muro e se colocasse na brecha a favor da cidade, para que eu não a destruísse. Ou seja, aquela situação tinha solução. Se tivesse oração. Aonde tem oração, tem solução. Aonde tem oração, tem milagre. Aonde tem oração, tem resposta. E nessa noite, vamos orar. Vamos clamar pela nossa igreja, porque eu tenho certeza que tem solução para a sua vida, tem solução para a tua situação, tem solução para a tua questão, tem solução para a nossa família, porque o nosso Deus continua vivo, poderoso e continua agindo e se movendo através das orações do povo dele. Amém, meu irmão? Se você crê assim, diga amém no seu lugar e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Coloque de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos aí. Nessa noite, talvez você esteja vivendo uma situação como Paulo. Talvez você esteja vivendo uma situação, não que você se sinta com risco de morte, mas pode até ser que sim. Talvez você esteja vivendo uma situação que você pense, eu acho que eu não vou aguentar mais isso não. Ou talvez você diga, eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar essa situação. Não tenho mais forças, pai. Não aguento mais. E eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para você. Na tua força não vai, meu irmão. Mas na força de Deus tem saída. E Ele trouxe a mim e a você aqui para isso. E eu queria fazer essa oração por nós nesta hora. Você que identifica uma situação assim. Você que identifica talvez uma situação que você olha e pensa, não vejo mais saída. Talvez você não esteja se sentindo ameaçado, mas você fala, não vejo mais saída nisso. Não vejo mais como resolver. Talvez você diga até, como disse Paulo, tentei tudo aquilo que podia fazer, tudo aquilo que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. Mas não deu saída, não deu solução. Dei com os burros nada. E Deus está dizendo para mim e para você, entrega a mim. Entrega a mim. Larga e confia em mim. Porque nas mãos de Deus ainda há solução. Pai querido, nessa noite, eu quero orar em primeiro lugar pela vida individual do meu irmão. A situação dele, a questão dele nesta noite. Isso que ele identificou e que talvez ele pense, não aguento mais, pai. Não sei até quando eu vou aguentar, já estou perdendo as forças, não sei até quando eu vou suportar essa situação. Talvez uma situação que ele esteja vivendo que ele pense, se o Senhor não agir, eu não vou suportar.
Talvez uma situação que ele esteja vivendo, como Paulo disse, não sei como resolver, em mim não há força, nem capacidade mais para resolver. Tudo aquilo que estava ao meu alcance eu fiz. E não resolveu nada. Como aqueles discípulos do Mar da Galileia, nesta noite, nós levantamos um clamor. Você pode levantar um clamor aí? Você não veio aqui para ouvir minha oração não, meu irmão. A aflição é sua. Eu estou aqui para te ajudar em oração, para concordar com a sua oração, mas a aflição é sua. É a noite de você fazer como aqueles discípulos fizeram. Mestre, não te importa que pereçamos? Levanta, mestre, faz alguma coisa. Levanta, mestre, socorre a gente. Levanta, mestre, e dá uma palavra nessa situação. Porque em nós não há mais força, em nós não há mais esperança, em nós não há mais visão de solução. Mas o Senhor vê mais que a gente, o Senhor tem mais recursos que nós. Então, você pode dizer comigo aí, mestre. Diga aí comigo, mestre. Não te importa que pereçamos. Socorre-nos, clama Ele. Socorre-me, Senhor. Quando Pedro estava afundando ali no Mar da Galileia, quando ele foi andando sobre as águas até Cristo, ele começou a afundar e falou, socorre-me, Senhor. Ajuda-me. Não precisa fazer aquela oração rebuscada, com vernáculo perfeito e conjugações verbais perfeitas. Não, Deus está esperando de mim e de você nessa noite socorre-me, Senhor, ajuda-me que eu estou afogando. Ajuda-me que esse problema está me sufocando, Senhor. Socorre-me, Deus, faz alguma coisa. E eu vim dizer para você que Ele está aqui estendendo as mãos sobre as nossas vidas, está nos segurando pela nossa destra, está nos levantando dessas mares que estão nos submergindo para nos dar uma nova visão, uma nova perspectiva e nos libertar dessas situações que nos afligem. Socorre meu irmão, Pai. Socorre minha irmã nessas situações que eles estão apresentando e faz um milagre, Pai. E que a gente possa sair dessa situação como Paulo saiu, com a certeza, Pai, com a certeza do Teu cuidado, com a certeza de uma nova revelação do Senhor. Que o Senhor possa, através desse milagre, dessa solução, mostrar um Deus que a gente ainda não conhece, ver um milagre que o Senhor faz que a gente ainda não viu. E que isso traga uma grande bênção, uma grande experiência para a vida do meu irmão, da minha irmã contigo. Que possamos crescer em intimidade contigo, ao te conhecer um pouco mais, através da manifestação do teu poder nesta situação. Eu quero estender essa oração, Pai, para a nossa família. Talvez situações que a gente olha que não tem saída. Talvez problemas financeiros que a gente vê na nossa família. Talvez situações de familiares que vêm se prolongando e se repetindo ao longo dos anos. Senhor querido, talvez situações que a gente pense, o inimigo venceu, e Deus está dizendo para mim, para você, ei, não canta a derrota ainda não, porque eu ainda não me levantei. Não canta a derrota ainda não, porque você ainda tem um último recurso que sou eu. Clama a mim, porque eu vou agir nessa família. Clama a mim que eu vou intervir nessa situação. Pai, entra nessa família, liberta essa pessoa, Pai. Alguns podem dizer, o vício já tomou conta, não tem mais como mudar, mas eu creio num Deus que liberta os cativos. Eu creio num Deus que transforma a mentalidade. Eu creio num Deus que converte aqueles que são mais opostos ao Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, entra na família do meu irmão, entra na família da minha irmã, entra na sua vida financeira, entra na sua vida sentimental, entra nesse casamento, Pai, que muitos estão dizendo, acabou, é só fachada. Deus, entra, Pai, a tua luz pode brilhar, a tua glória pode se manifestar, seja no lugar mais escuro, seja nas maiores trevas, a tua luz pode brilhar e tudo mudar. Então faz um milagre na vida do meu irmão, faz um milagre na sua família e muda completamente o quadro das coisas e aquilo que todos dizem que não há solução. Que a tua glória se manifeste e possamos ver a tua solução e a tua saída nessa família, em nome de Jesus. Quem diria que a família de José tinha solução? José foi levado para o Egito, longe da família.
está distante, está afastado. Mas Deus sabe providenciar uma fome. Deus sabe colocar o sonho até em Faraó. Deus sabe dar a interpretação para José. Deus sabe tocar no coração de Jacó e falar: meus filhos, vão lá no Egito buscar recursos, porque senão a gente vai passar fome. E Deus, aquilo que todos achavam que era impossível, e lá está Jacó, lá está José diante dos seus irmãos, para que Deus pudesse restaurar essa família. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas o nosso Deus é um Deus que move céus, move terra, move pessoas, move até impérios, para que o nome dele seja glorificado e a obra dele seja feita. E se preciso for fazer isso na sua família e pela sua família, ele vai fazer, porque ele é Deus. Move, Pai, em favor das nossas famílias. Move, Deus, em favor da família do pastor Roberto. Move, Deus, em favor da família do pastor Pablo. Move em favor das famílias dos pastores desta igreja. Move, Deus, o teu poder em favor das famílias, Pai, desta igreja, dos diáconos, dos membros, dos funcionários. Faz maravilhas nas nossas famílias. Porque nós cremos num Deus que pode. Nós cremos num Deus que faz. Nós cremos num Deus que opera. Operou. Opera. E ainda operará, porque Ele é Deus. Nós oramos, Pai, entregando essa situação nas tuas mãos. Mas tem situações ainda, Pai, que eu quero apresentar, ainda dentro desse contexto, que inclui a igreja, Pai. Tem situações que às vezes a gente pensa na nossa igreja do Catete. Como é que a gente resolve isso? Deixa eu até expandir esse pensamento em situações que a gente pensa com relação à denominação Nova Vida. Como é que a gente lida com essas situações? Parece que não tem saída, parece que não tem solução. Mas o texto me mostra que em Deus ainda há esperança para nós. Em Deus ainda há solução. Em Deus ainda há uma saída. E nessa noite eu quero clamar por isso também, em favor da igreja de Nova Vida do Catete, em favor da nossa denominação de Nova Vida. Situações que a gente vive, que a gente pensa, até onde isso vai? Não aguentamos mais, não temos mais como vencer, não vemos mais saída. A gente só está vendo uma situação indo de mal a pior e não há mais esperança em nós. Mas eu tenho certeza que no Senhor ainda há uma saída. Então nesta noite nós abrimos mão da nossa soberba, nós abrimos mão do nosso orgulho e nós nos humilhamos na tua presença e clamamos: em nós não há saída, Pai, em nós não há solução, mas os nossos olhos estão postos em ti e nós cremos no teu socorro para a nossa igreja, nós cremos no teu socorro para a Nova Vida, nós cremos na tua intervenção em nosso favor, para a solução das situações que hoje nós achamos que não tem saída, que não vemos solução, mas em ti há saída, em ti há solução. Então clamamos nessa hora: socorre-nos, Senhor, vem em nosso favor, age, Deus, e nos ajuda, Pai. Como dizia o salmista: socorre-nos, Pai, porque vão é o socorro do homem. E nós clamamos ainda mais: socorre-nos, Senhor, porque sabemos que o homem não pode resolver, mas sabemos que no Senhor há solução, no Senhor há milagre, e nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Então age em nosso favor e dá-nos aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, neste tempo, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e diga amém no seu lugar. Diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Sente um pouquinho. Mas eu vou pedir para a irmã Betinha orar pela igreja. Deus tem feito milagres aqui. Amém. Vamos agradecer por esses 28 anos desta igreja. Aleluia.
E vamos pedir que Deus continue fazendo milagres. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Somos gratos a Ti pelos 28 anos da igreja do Catete, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado. É um presente, Senhor, para nós, Pai. Tantas lutas, mas tantas vitórias, tantas conquistas, Senhor. Só tem nos mantido de pé, tem mantido nossos pastores de pé, com fidelidade a Ti, com honradez, com integridade. Obrigado pela vida dos nossos pastores, Pai. Obrigado pelos ministérios existentes nesta casa. Obrigado pela nossa história, Pai. No Catete, Senhor. Pai, que o Teu nome continue sendo glorificado no nosso meio. Que o Senhor opere mudanças. Que o Senhor opere transformações no nosso meio, Senhor. Temos 28 anos de histórias, de lutas. Que possamos viver, Senhor, dias melhores. Dias, Senhor amado, que possamos ser surpreendidos pela Tua bondade, pela Tua benignidade, Senhor, pela Tua alegria, Senhor amado. Pai querido, que possamos alegrar o Teu coração nesta igreja, Senhor amado. Obrigado pelo milagre, Senhor, o Senhor tem realizado na vida de cada um. Tantas histórias nesses 28 anos, quantos testemunhos aqui nesta casa, Senhor. Obrigada, Senhor amado. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor, a vivenciar esses 28 anos. Senhor, a lembrar o que pode nos trazer esperança, Senhor amado. Para que possamos continuar firmes, Senhor, de pé, com as portas abertas, para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu peço ao Senhor junto com meus irmãos. E desde já te agradecemos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Quem é grato pela Igreja Nova Vida, digam graças a Deus aí no seu lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos 28 anos desta igreja que tem me abençoado. Amém. Tem abençoado você, meu irmão, essa igreja. Amém. Graças a Deus. Eu queria levantar um clamor. Chamar aqui o diácono Wellington para orar pelo nosso pastor. Vamos clamar por ele, para que Deus possa restaurar completamente a saúde dele. Como a gente falou aqui, a igreja orou por Paulo e Paulo recebeu o benefício. Amém. Você crê que a gente orando aqui, Deus pode alcançar ele lá no hospital? Você crê? Vamos orar, vamos clamar por ele. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, aleluia, Pai. Senhor, o Teu apóstolo chegou a perder a esperança de vida, Pai, diante da tribulação que ele enfrentou, Pai. Oh, Pai, mas ele reconheceu, Pai, que a oração da igreja, Pai, a oração daquela igreja foi que sustentou eles, Pai. Não foi a confiança no braço deles. Então, Pai, nosso pastor, Pai, está passando por uma situação difícil, Pai, e Tu tens sustentado ele. Aleluia. O Senhor tem dado vitória a cada etapa, Pai. Amém. Mas cabe à igreja, Pai, levar um clamor, levantar uma oração, Senhor, a favor dele. Oh, Deus, Aleluia. Pastor Roberto Leal tem essa igreja, Pai. Essa igreja para orar, uma igreja de oração, Amém, uma Senhor. igreja que vai trocar a queixa, vai trocar a reclamação, vai trocar a murmuração por um clamor, Amém, por um clamor Senhor. até ao Teu altar, pela Em nome vida do de pastor Jesus. Roberto Leal, pelo ministério Amém, do Senhor. pastor Roberto Leal, Aleluia. pela direção que o pastor Roberto Glória a Leal Deus. tem dado a essa igreja, Pai. Amém, Senhor. Então, Pai, fortalece o coração dele, fortalece a Senhor. mente dele, Pai, Fortalece, e erga ele nesse tempo, Pai, Amém, com Senhor. autoridade suficiente, Pai, para receber de Ti, Pai, o propósito Glória a que ainda Deus. tem para esta igreja, Pai. Glória Fortaleça a Deus. ele, Jesus. Blinda também a casa dele, Pai. Sim, Deus. Cerca com seus anjos na casa Amém, dele, Pai. Que todo laço, Pai, todo engano, toda Em nome desmotivação, de Jesus. tudo que tem, toda flecha que tenta atingir a casa dele, caia por Amém, terra em Senhor. nome de Jesus. Amém, Que toda Senhor. palavra de incredulidade, toda palavra de dúvida, Senhor, toda palavra de terminalidade caia por terra Amém. em nome de Jesus. Tu és o Deus que tem a última palavra.
Tu tem a hora certa, Pai. Aleluia. Senhor, e a Ti pertence, Pai, determinar essa hora. Então, Verdade, Pai, abençoa o pastor Roberto Leal, Pai. Amém, Senhor. Senhor, que ele sinta a oração da Tua igreja. Que ele Aleluia. sinta a oração da igreja. Que ele saiba que a igreja está orando por ele, Pai. Que ele, ao se levantar, Pai, ele tenha essa experiência e essa certeza de que a oração da igreja voltou a erguer ele, Pai. Assim como o apóstolo Paulo reconheceu isso, Pai. Ele reconheceu isso, Pai. Com certeza o apóstolo Paulo orou, mas ele disse: a minha esperança de vida estava acabando. Senhor, ele orou, Pai, mas ele não tinha mais esperança, Pai. E é a fé da igreja, é a fé da igreja, é a união da igreja, é a unidade da igreja, é as brasas vivas se encostando, que clama ao céu. Pai, nós estamos clamando pelo pastor Roberto, Pai. Amém, nós somos gratos a Ti pela vida dele, por tudo que ele já nos orientou, já nos abençoou. Mas agora, Pai, nós estamos levantando o nosso clamor em gratidão a tudo que ele já fez aqui, Pai, e ainda vai fazer. Nós estamos levantando um clamor pela vida dele, um clamor pela saúde dele, um clamor pelo coração dele, Pai. Aquele coração foi Tu que criaste, Pai. Foi Tu que deste o sopro de vida no coração do pastor Roberto Leal, Pai. E é Tu que o mantém. E é Tu que o mantém, Pai. Então, Pai, restabeleça a força do seu coração. Restabeleça a força de suas pernas, Pai. Restabeleça o raciocínio na mente dele, Pai. Para receber de Ti palavras, mais palavras do Evangelho, palavras de libertação, palavras de cura, Pai. Assim como ele é reconhecido como o pastor do amor, porque toca no coração das pessoas. Toca no coração no local onde nós precisamos ouvir, no local onde nós precisamos mexer, onde nós precisamos transformar, Pai. Abençoa o pastor Roberto, Pai. Abençoa a tua cura. Deus, estamos clamando a Ti, confiando, Pai, e sobre a palavra, sobre a Tua palavra, Pai, o poder da oração, a oração da igreja, Pai, pode fazer milagre. Pode produzir um milagre extraordinário na vida do pastor Roberto Leal, na casa do pastor Roberto Leal, na família do pastor Roberto Leal, e na família da fé, família de fé que ele tem aqui na Rua do Catete 54. Assim oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode repetir comigo e dizer: Pastor Roberto, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, tarde da bênção, às 15 horas, e você pode estar junto conosco. Terá o culto da tarde normalmente. Próxima quarta-feira, pastor Pablo vai estar aqui ministrando a palavra de Deus nos nossos corações, no culto da palavra, às 19h30. Eu encorajo você a estar junto conosco. Próxima sexta-feira, pela manhã, reunião de oração e consagração. Sábado, tem Brasil na Copa. Quem está com fé que o Brasil vai ser campeão, diga amém. Quem está com um pouquinho só de fé, diga graças a Deus. Graças a Deus. O Brasil joga aí nessa próximo sábado contra o poderoso Marrocos. Então, o Brasil está precisando de oração, né? Isso é o que acontece no sábado agora, né? E aí depois a gente vai divulgar como é que a gente vai fazer nos dias que os Jogos do Brasil coincidem com os cultos. A gente vai passar isso mais para frente, mas só para você já ficar atento, terão alguns jogos que o Brasil vai jogar nos dias de culto. A gente vai fazer algumas adequações, mas no domingo nós estaremos aqui às 8, às 10h30 e às 18 horas para adorarmos e bendizermos ao Senhor, glorificarmos esse Deus que tem nos abençoado. Diga amém. E Ele vai continuar nos abençoando, porque Ele é fiel. Amém?
Anunciar também a nossa escola bíblica dominical. Nossa escola bíblica ela funciona aos domingos, às 7 e 9 horas da manhã, e às quartas-feiras, às 18h30. Nós estamos terminando uma revista que tem nos abençoado muito, tem mexido muito, pelo menos comigo, sobre domínio próprio. E aí, quando eu passei por essa revista, que eu vi que eu estava tão descontrolado. Estava meio descontrolado. Às vezes a gente precisa ir no médico, o médico vai lá e mede a pressão, então bota aquele. Já fez aquele exame? Que bota aquele aparelho de pressão que fica preso em você o dia inteiro. Mapa, né? Mapa, chama? É Holtz, né? Holtz, mapa, isso aí. Aí fica ali o dia inteiro com você. Aí você acha que a tua pressão tá boa, você acha que tá tudo bem, aí tu passa ali um dia com aquele negócio, quando tu volta no médico, o médico olha teu exame. Tu tava meio descontrolado esses dias aí, né? Isso aconteceu comigo, passando por essa revista, eu acho que eu tava meio descompensado. Mas graças a Deus que Deus nos dá esses momentos pra gente compensar de novo, controlar de novo. Então, tem sido bênção para a minha vida e você pode fazer parte disso também. E uma coisa que eu queria compartilhar com você é que a nossa revista, o tema dela é chamados que transformam gerações. E aqui então a gente vai estudar, eu ainda não li, né? Eu gosto de ler só quando a gente vai estudar, eu gosto de ter essas surpresas, mas os temas eles falam dos chamados de pessoas como Abraão, Moisés, Josué. O Novo Testamento tem sobre Paulo, Timóteo. E uma coisa que pode acontecer enquanto a gente estuda essa revista é Deus revelar o seu chamado. Aleluia. Talvez você tenha um chamado e você pensa, mas foi chamado para quê? Quem sabe enquanto a gente estiver estudando esse chamado desses homens, dessas pessoas aqui, dessas mulheres, quem sabe o teu chamado aflore? Amém. Quem sabe o seu chamado vai ser demonstrado especificamente. Ó, você é um pastor, mas você é um pastor para pregar sobre isso. Pastor Roberto, ele comentou uma vez que ele começou a pregar, foi chamado para ser pastor, ele começou a pastorear, mas não foi imediato que ele começou a entender que ele tinha esse chamado para pregar sobre cura da alma. Isso foi acontecendo ao longo das experiências que ele teve. Então, quem sabe, nesses dias você vai estudar sobre o chamado e o seu chamado vai cair no seu colo. E Deus vai revelar a você algo acerca do seu chamado para que você possa exercer. Quem sabe um dom vai vir sobre a sua vida para você realizar o chamado de Deus que Ele já tem com a sua vida. Então eu quero encorajar você a se programar para estar conosco a partir de julho, estudando a palavra de Deus e quem sabe descobrindo o chamado que Ele tem com a sua vida. Você crê que isso pode acontecer? Amém. Então encorajo você a fazer isso e estudar a palavra de Deus junto conosco. A gente sempre diz, né? A escola bíblica ela não tem custo nenhum, a gente não cobra para ensinar. Você só vai ter o custo da revista mesmo. Então você vir à casa de Deus e aprender. Então encorajo você a fazer isso, se programar para estar na casa de Deus e assim aprender mais de Deus e deixar Ele se revelar a você. Amém. E não é só uma questão de aprender de Deus, mas é uma questão também de comunhão. Amém. Como a gente se diverte, como a gente aprende com aquilo que Deus faz na vida dos outros, aquilo que Deus revela na vida dos outros. Então encorajo você, porque isso tem sido de grande bênção para a minha vida e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida também. Amém? Então, você pode participar já da aula de quarta-feira, se você quiser. Posso vir fazer uma aula experimental, pastor? Pode. Ah, pastor, não vem há mó tempão, posso voltar a vir? Pode ficar tranquilo. Eu e o Diácono Wesley vão ficar apontando. Ih, não vem há mó tempão. A gente não vai fazer nada disso. Quem vier pode vir, vai ficar à vontade. E a gente vai se alegrar com a sua vinda, com a sua presença. Ainda vai te dar um ponto logo de cara, assim, para te ficar feliz. Já vai te largar com um ponto já de saída. E assim você vai ser abençoado e também vai abençoar nossas vidas com a sua presença. Amém? Dados os avisos, no texto de 2 aos Coríntios também, um pouquinho depois da onde a gente leu, deixa eu achar aqui, 2 Coríntios capítulo 2,
Segundo aos Coríntios, capítulo 1 mesmo, só um pouquinho depois de onde a gente leu, diz assim, versículo 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Paulo, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, em Cristo o sim. Amém. Por isso também por meio dele se diz o amém, amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então aqui Paulo estava dizendo que em cada promessa de Deus é através de Cristo Jesus que nós a recebemos. Amém. Através de Cristo Jesus e daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, estas promessas nós temos direito a elas. E elas nos alcançam. Então, tem algumas Bíblias hoje, que elas nos ajudam. Tem Bíblias que você vai ver lá, Bíblia de promessas. E você vai ver, e cada promessa da Bíblia está marcada em negrito. Se você não tem essa Bíblia em casa, não tem problema. Hoje em dia você pode usar o ChatGPT. Pergunta para o teu irmão, tu sabe usar IA? Não. Inteligência artificial, sabe usar? Pergunta para ele. Então, hoje estou me olhando assim com a cara, meu Deus, não é pecado usar a inteligência artificial, não, pastor? Não, meu irmão. Pecado é você usar o inferno, a inteligência artificial não. Você pode digitar lá e pedir, lista para mim todas as promessas de Deus. Não sei se ela vai listar todas, mas vai listar algumas delas. E você pode consultar. Tem promessas de Deus para diversas coisas na nossa vida. E às vezes a gente não vivencia elas porque a gente não conhece. Às vezes a gente não vivencia elas porque a gente não pede. Às vezes a gente não vivencia as promessas porque a gente não crê que essas promessas são para nós. Então nessa hora eu quero encorajar você a conhecer as promessas de Deus. Amém. Quero encorajar você a pedir pelas promessas de Deus sobre a sua vida e crer que elas são para a sua vida e elas vão se cumprir, porque Deus é fiel e em Cristo já tem o amém. Ou seja, que assim seja, que assim aconteça. Em Cristo já tem o eu concordo, porque Deus já quer nos abençoar com as promessas dele. Tem alguma promessa, tem alguma situação da sua vida que você precisa de uma intervenção? Busque uma promessa de Deus que fale sobre isso e passe a partir de hoje a orar em cima dessa promessa para que essa situação seja resolvida. Amém. Por exemplo, eu estou passando por um problema financeiro. A Bíblia diz, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu tenho necessidades, eu preciso de provisão, eu vou orar a Deus em cima dessa promessa. Deus, o Senhor prometeu que o Senhor ia suprir as necessidades do seu povo. Eu estou em necessidade, eu preciso de um milagre. Me ajuda nessa situação. Eu só ouvi um amém, acho que os outros não precisam. Eu preciso de um milagre na vida financeira. Você não precisa. Não vou falar para você pedir emprestado para o seu irmão não, porque não é bom, né? Mas você já está com sua vida financeira resolvida, graças a Deus. Oh, Deus. Talvez você esteja enfrentando um problema na saúde. Eu preciso ser curada. Eu preciso ser curado. A Bíblia fala que estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ah, Pai, ora, eu peço que o Senhor me cure. Eu vou lá na igreja, eu pedi para o pastor orar por mim, que eu seja curado, que eu seja restaurada, que eu tenha saúde completa, saúde no físico, saúde na alma. E você ora em cima das promessas de Deus, porque você tem a certeza que nelas a vontade de Deus já está expressa e em Cristo você já tem um amém. Amém, meu irmão? Amém. Você me entendeu? Sim. Você vai fazer? Amém. Vamos fazer. O amém diminuiu. Amém. Entender uma coisa, pastor, fazer a outra. É verdade. Mas, com essa palavra no seu coração, quero te encorajar
a você trazer o seu dízimo, a você trazer a sua oferta, a você fazer isso com fé, com coragem, se apossando da promessa de Deus, de que se nós trouxermos os dízimos, as ofertas, Deus vai abrir as janelas dos céus sobre nós e derramar uma bênção para que nós tenhamos uma maior abastança. Deus pode fazer isso hoje na minha vida, na sua vida? Pode. Ele pode abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas? Pode. Vai fazer, porque Ele é fiel. Amém? Você que está com o seu envelope pronto, com o seu dízimo pronto, levante o seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Vem cá, Elaine, orar pelas ofertas. Amém, gente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos aqui. Tem uns pedidos de Eunice, Marcos, Mateus, Lucas, Fátima, Airon, Severina, Elaine, Lídia, Jéssica, Maria, Eduardo, Larissa, Gelson, Carolina, Aline, família Baltazar, Alexandre Pinto, Leonardo, Rodrigo e Ricardo, Bruno, Eronides, Vanderleia, Daniele, Maria Helena, Esmeralda, Neuza, Pietro, Simone. E pedido aqui de salvação, de cura, né? De direção. Amém. Né? Cura de câncer. Meu Deus. Né? Não é fácil. Libertação. Meu Deus. Né? E oremos também pela irmã Maria José, que fez aniversário. Né? O pastor já deu aqui o anúncio da revista. Maria José, parabéns. Cadê ela? Maria José, parabéns, está no banheiro. E muitos pedidos. Está no banheiro? Isso. E muitos pedidos aqui de libertação e cura, como eu já falei. Então, como o pastor falou, o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. Né? E as pessoas que chegam aqui segunda-feira, que colocam aqui o nome, é porque ela espera algo de nós que eu digo igreja, né? Às vezes o pastor coloca lá, olha, ele sempre coloca alguma coisa falando, né, que a pessoa foi curada, que já está em casa, sempre dá uma notícia pra gente, porque esse pedido aqui é um pedido de conforto, de confiança na igreja de Nova Vida do Catete. E eu creio nisso. Amém? Eu creio. Então oremos. Você que tem alguém que está em casa ou está enfermo, um parente, um amigo, um vizinho, né? Ore por ele também. Eu tenho uma vizinha que ela é sozinha. E eu sempre ligo para ela. Ela fala, Elaine, você sempre lembra de mim. Então eu levo uma comida, eu levo um bolo para ela. Ela não sai de casa. Mas às vezes a gente tem um vizinho assim que a gente nem sabe. Né? Então oremos pelaquela pessoa aí que precisa de ajuda. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos cada pedido desse nas tuas poderosas mãos, ó Pai. Pedidos de cura, pedido de libertação, de direção. Senhor, atende, Senhor, um clamor desta igreja, Pai. É um clamor desta igreja. Clamamos e oramos, Pai, por todos esses pedidos, Pai. Se assim for da sua vontade, Senhor da glória, nós agradecemos a Ti, Senhor, por cada cura, Senhor, por estarmos de pé, por enviar o Teu socorro nessa igreja, Senhor, porque nós precisamos do Teu socorro. Nós somos tão pequenos, tão fracos, Senhor, mas se estamos de pé, porque o Senhor estende a Tua mão, derrama o Teu óleo fresco sobre essa casa,
Derrama o teu óleo, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Envia palavras para acalmar o nosso coração através dos pastores, Pai amado. Aleluia. Senhor, o nome dos pastores não estão aqui, mas como tu já orou pelo pastor Roberto, pastor Pablo, pastor Rafael, incansáveis, Senhor, aqui trazendo uma palavra abençoada para nós. Abençoa, Senhor, também esses pastores, Senhor, a família, Senhor, em nome de Jesus, sustenta, Senhor, em nome de Jesus, em todas as situações, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo dízimo, pelas ofertas. Abençoa, não deixa faltar na sua casa, não deixa faltar aqueles que hoje contribuíram e aqueles que não puderam. Estenda a sua mão também, porque o Senhor não é um Deus egoísta, o Senhor é um Deus que acampa teus anjos ao redor daquele que te busca, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia de hoje. Hoje o Senhor nos sustentou e eu creio que amanhã nós estaremos de pé, porque a tua palavra diz, Senhor, de onde nos virá o socorro? Que agindo o Senhor na nossa causa, quem impedirá? Ninguém, Senhor. Então, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada por essa palavra abençoada que nos trouxe aqui nessa noite. Que possamos ter, meu Deus, ousadia, coragem, fé, Senhor. Não nos deixe desanimar de orar. Não nos deixe, Senhor, que às vezes a gente nem consegue abrir a boca, mas o Senhor é o Deus do impossível, Pai. E pode fazer algo muito mais do que imaginamos ou pensamos. Então abençoa a vida financeira do seu povo, da sua casa, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus pela tua palavra, Senhor, que hoje foi nos dada, Senhor, um alimento para nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Quero chamar aqui a diaconisa Vívia. Vamos fazer a oração final. Mas hoje estou completando 9 anos de ministério pastoral. Aleluia. Eu sou grato a Deus. Pedi para minha irmã orar por nós não é por mim, né? E vocês, tendo as suas mãos, me abençoe também. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida do teu filho, completando mais um ano de ministério esse que o Senhor chamou, que o Senhor preparou. Nós somos testemunhas disso, do que o Senhor fez para que ele fosse levantado pastor. Nós te agradecemos, glorificamos o teu nome por esse mover, te agradecemos pela vida dele, por esses 9 anos de ministério, te agradecemos porque o Senhor tem sustentado, tem ajudado, tem direcionado, tem feito frutificar, Senhor. Nós te louvamos por isso, por tudo que o Senhor já fez e te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Já pedimos, Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua graça, derrama do teu amor, derrama da tua unção, da tua autoridade, da tua sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, da tua intrepidez. Nós te pedimos, continua derramando, continua acrescentando, Senhor, tirando o que precisa ser tirado e acrescentando aquilo que o Senhor quer derramar sobre ele, em nome de Jesus. Derrama dons, Senhor, revela a eles teus tesouros escondidos, como diz a tua palavra. Mostra os teus segredos para ele, Senhor. O Senhor diz que o Senhor revela os seus segredos àquele que se aproxima de ti. Então, em nome de Jesus, se revela a ele a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, que ele seja cada dia mais íntimo de ti, mais próximo de ti. Em nome de Jesus, que cada dia ele pregue a tua palavra, um alimento fresco para a tua igreja. Em nome de Jesus, usa ele, Senhor, para a glória do teu nome, para alcançar vidas, para salvar vidas, para transformar vidas, Senhor, em nome de Jesus, como um instrumento de ti. Nós te pedimos nesta hora, fala com ele, revela a ele, direciona cada passo, Senhor, cada situação, ensina a ele, Senhor, em nome de Jesus, a lidar com toda e qualquer situação. Nós te pedimos, Pai, para a glória do teu nome, levanta ele, Senhor, em nome de Jesus, neste lugar, nesta terra, como profeta às nações, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos, já repreendemos todo mal, cancelamos toda a palavra de maldição, toda a inveja, em nome de Jesus. Nós jogamos por terra, Senhor, tudo que foi lançado contra ele, Deus, nós repreendemos, cancelamos em nome de Jesus e declaramos a tua bênção, a tua paz, a tua alegria, porque o teu reino é paz, justiça e alegria, e é isso que nós declaramos sobre ele, em nome de Jesus, amém, aleluia. Muito obrigado pela oração, muito obrigado. Estamos terminando já. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Já deu parabéns para ele pelos 28 anos de nova vida? Pergunta para ele, quantos anos de nova vida você tem? 23. Teus irmãos estão até com vergonha de falar. Graças a Deus. Vamos orar, Pai. Estamos aqui nesta noite. Queremos te agradecer pelos 28 anos da Igreja Nova Vida. Queremos te agradecer pelos tantos anos que meu irmão, que minha irmã, que nós estamos aqui na tua casa. Cada um com o tempo, Pai. Mas que estamos aqui sendo abençoados pelo Senhor. E nós damos graças por isso. Eu quero colocar, Deus, a vida de quem está à minha direita nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar este irmão, essa irmã. Que no nome do Senhor Jesus ele possa vivenciar os teus milagres, ó Pai. Em nome de Jesus, que ele seja fortalecido na fé nesta noite. Que em nome de Jesus ele seja edificado e fortalecido na força do teu poder. Reveste da tua armadura, Pai. Porque ele tem enfrentado batalhas. E na armadura do Senhor ele vai ter vitória. Porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, Pai, abençoa quem está à minha direita. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu coloco quem está à minha esquerda nas tuas mãos também. A tua palavra nos diz que nós precisamos crer no Senhor para que venham tempos de refrigério. Ah, o irmão está passando por essa luta, por essa aflição. Ah, Deus, traz uma solução, traz um milagre e traz tempos de refrigério para ele, Pai. Como diz lá o Salmo 23, que o Senhor nos conduz para águas tranquilas e o Senhor refrigera a nossa alma. Traz um refrigério para esse irmão, Pai. Diante das situações que ele enfrenta, que ele seja renovado nesta noite, ele receba alegria nessa noite, ele receba paz nessa noite, ele receba refrigério nessa noite e saia daqui revigorado, Senhor, para vivenciar as coisas boas que o Senhor tem para a vida dele. Renova as forças dele para recomeçar, talvez alguém que ainda vai recomeçar alguma coisa. Ah, Deus, traz um refrigério para ter esse recomeço abençoado pelo Senhor, para viver novas experiências na tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, por quem está à minha direita, por quem está à minha esquerda. Muito obrigado por esses 28 anos de Igreja Nova Vida e que ainda venham muitos mais anos em que o Senhor faça maravilhas em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Ao sairmos da tua casa, que o Senhor venha nos levar debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino, e que o Senhor continue ministrando a tua palavra em nossos corações e nos ajudando a guardar a nossa fé, porque tem vitória e tem milagre para nós. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje, permaneça para sempre e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Vamos na paz do Senhor.